Bom dia e boa tarde já. Boa tarde. Chamo-me Gueto Oliveira, sou a representante do Serviço de Migração Estrangeiros, portanto, sou jurista, chefe do Departamento Jurídico de Assuntos Técnicos Jurídicos do Serviço de Migração Estrangeiros. Portanto, fomos convidados para apresentar o regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola. Portanto, peço desculpas não ter trazido a apresentação em slides porque fomos contactados muito em cima, mas penso que não sei quanto tempo tenho para fazer a apresentação, não sei, 20 minutos. Vou tentar ser o mais breve possível e clara para que possamos todos perceber, sair daqui com uma noção do regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola. Portanto, o regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola está previsto pela Lei 2/17 de 31 de agosto. É um documento que regula a situação jurídica do cidadão estrangeiro na República de Angola, assim como o regime de entrada, saída, permanência e residência. É um documento que está estruturado com 10 capítulos e 125 artigos, dos quais o primeiro aborda sobre as disposições gerais, o segundo, os direitos e deveres e garantias dos estrangeiros, portanto, o terceiro capítulo sobre a entrada e saída do território nacional, o capítulo 4 aborda a questão dos vistos de entrada, o quinto, a autorização de residência, o sexto, o registro, o sétimo, o documento de viagem a emitir para estrangeiro, o oitavo, infrações e o nono, o capítulo das taxas e o décimo, as disposições finais e transitórias. Portanto, fazendo uma incursão breve, vou começar pelo capítulo 1º, como já disse, fala sobre o objeto e âmbito da aplicação, que por sua vez regula a situação jurídica do estrangeiro na República de Angola. Em relação ao capítulo 2º, direitos, deveres e garantias, vem estabelecer desde os princípios o exercício de funções públicas, liberdade de circulação e de domicílio, direitos de reunião e manifestação, direito à educação e liberdade de ensino, liberdade de adesão às organizações sindicais e os deveres dos cidadãos no território nacional, fazendo aqui um real destaque para os deveres. Portanto, o cidadão estrangeiro admitido em território nacional deve respeitar a lei constitucional e demais leis de Angola, declarar o seu domicílio, prestar às autoridades angolanas todos os elementos relativos ao seu estatuto, cumprir as diretrizes emanadas pelo Estado. Tem como garantias, portanto, goza também, não tem só deveres, goza também de garantias de recorrer aos órgãos judiciais dos atos que violem os seus direitos. Portanto, tem também não ser preso sem culpa formada, nem sofrer qualquer sanção, a não ser nos casos pelas formas previstas na lei, exercer e gozar pacificamente os seus direitos patrimoniais, não ser expulso ou extraditado, senão nos casos e pelas formas previstas na lei. Portanto, referente ao capítulo 1º e 2º. Quanto ao capítulo 3º, referente ao regime de entrada, a entrada no território nacional pelos estrangeiros deve ser observada nos postos habilitados para o efeito. Em relação aos requisitos, o cidadão estrangeiro deve ser portador de um passaporte válido ou um outro documento de viagem reconhecido ou válido no território angolano, deve possuir um visto de entrada ou adequado à finalidade da deslocação, possuir meios de subsistência, ser titular de um certificado internacional de vacinas, portanto, e não estar sujeito à proibição de entrada.
refiro-me exatamente à interdição. Portanto, em relação também aos requisitos de entrada, está isento de apresentar estes documentos que acabei de citar o cidadão estrangeiro portador de salvo-conduto ou laissez-passer, portanto é também um documento reconhecido de viagem, emitido pelas autoridades do Estado de que seja nacional ou onde reside habitualmente, desde que haja acordo para o efeito. Portanto, isso observa-se mais em relação aos residentes fronteiriços. Estes, normalmente, para o seu movimento, usam o laissez-passer ou o salvo-conduto. Também estão isentos de apresentar o passaporte aqueles cidadãos em que a República de Angola tem acordo, o portador de licença de voo, portanto como é que se chamam? Os tripulantes e os residentes fronteiriços, como já disse há bocado. Portanto, em relação à interdição de entrada, é também no ato da entrada, portanto, pode ser recusada a entrada a cidadão estrangeiro em virtude de ter sido expulso do país há menos de 5 anos, ter sido condenado a pena acessória de expulsão com trânsito em julgado ou apresentar um forte indício de constituir ameaça à ordem interna ou à segurança nacional. Em relação ao menor, eu não sei, eu gostaria de, se me permitirem, abordar a questão dos estrangeiros no geral e no final fazer dar um especial destaque ao menor, fazer o enquadramento do menor no regime jurídico. Portanto, ainda no capítulo das entradas, é também obrigatório o estrangeiro ser sujeito ao controle documental, a apresentação do visto de entrada, garantir os meios de subsistência, como já referi. Em relação à recusa de entrada no território nacional, são competentes portanto, em relação à recusa de entrada, o cidadão estrangeiro é recusado a entrada sempre que não apresente um documento de viagem válido, ou que não seja reconhecido no território nacional, ter rasurado ou apresentar fortes indícios de rasura no documento e não observar as condições exigidas nos requisitos. São também motivos para a recusa de entrada no nosso posto de fronteira. Em relação às competências para ordenar a interdição, tem competência dos tribunais, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, portanto, o Ministério Público por este órgão e o Ministério do Interior, no caso, pelo Serviço de Migração Estrangeiros e o SIC. São os órgãos competentes para ordenar a interdição. Em relação ao regime de saída, há as modalidades de saída, observam-se pela livre e espontânea vontade e também em casos de, portanto, pode ser voluntária ou compulsiva. No caso da voluntária, aquela em que o cidadão realiza por livre e espontânea vontade, havendo interesse de sair, e a compulsiva é aquela que é feita de forma coativa, que pode ser por notificação, por abandono do território nacional ou por expulsão. Notificação de abandono, portanto, o cidadão que seja notificado a abandonar o território nacional deve fazê-lo num prazo de até 8 dias. Em relação à expulsão compulsiva, estas podem observar-se de duas formas, portanto, judicial e administrativa. Observa-se a expulsão judicial quando o cidadão estrangeiro tenha utilizado meios fraudulentos
para entrar e permanecer em território nacional, atente contra a segurança ou ordem interna, viole os deveres estabelecidos na Lei 2, de respeito de modo grave ou reiterado às leis angolanas, ou tenha sido condenado com pena de prisão maior. Portanto, é expulso administrativamente aquele que tenha praticado atos que, se fossem do conhecimento das autoridades angolanas, teriam obstado a sua entrada no país, aquele que não exerça profissão nenhuma, que esteja aqui à deriva, portanto, aquele que seja titular de um visto de trabalho e se vincule a uma entidade diferente da que deu origem àquele visto, tenha sido sancionado com pena de multa e que não tenha efetuado o pagamento dentro do prazo estabelecido, tenha sido condenado com pena acessória de expulsão e voltado a entrar irregularmente, portanto, sem ter sido levantada a interdição, e não cumpra a notificação de abandono prevista no artigo que acabei de mencionar. Portanto, estes são os aspectos de relevância para o regime de saída. Em relação ao capítulo dos vistos de entrada, os vistos de entrada podem ser de vários tipos, desde o diplomático, oficial e de cortesia, que são da competência do Ministério das Relações Exteriores, a sua concessão e emissão, e o visto consular, que é da competência dos consulados. Portanto, do SME tem a competência os vistos territoriais. Vou começar pela abordagem sobre os vistos consulares. Os vistos consulares são de 10 tipos, portanto, de trânsito, turismo, curta duração, ordinário, estudo, tratamento médico, privilegiado, trabalho, permanência temporária e residência. Portanto, no caso, a lei diz residência, mas é fixação de residência. A residência é a consequência já do visto. Portanto, em território nacional, o titular do visto de fixação de residência solicita a residência. Portanto, é o ato a posterior. Fazendo rapidamente vou discorrer rapidamente sobre os tipos de vistos. Portanto, o visto de trânsito é concedido pelas missões diplomáticas e consulares ao cidadão estrangeiro que pretenda entrar em território nacional e que tenha como objetivo e que tenha que passar pelo território nacional em escala apenas. Portanto, é um visto de trânsito. Peço desculpas. Permite uma permanência de até 5 dias e válida para uma ou duas entradas, portanto, em função da necessidade, porque é um visto que, para atingir o país de destino, muitas vezes tem que passar por Angola, assim como fazer o percurso inverso. Portanto, aí é a razão das duas entradas. E não é prorrogável. O visto de turismo é concedido também pelas missões diplomáticas e consulares em visita de caráter recreativo, desportivo ou cultural. Portanto, é válido para uma ou múltiplas entradas por um período de até 30 dias e válido e prorrogável uma única vez. Portanto, atualmente, não sei se tem estado a acompanhar, aqui o número 3 refere-se aos acordos em que Angola ratificou com alguns países e isentou de vistos de entrada, portanto, de visto de turismo. Temos o decreto 56, onde vem a listagem de países com que Angola estabeleceu acordos, muitos de forma unilateral, outros, poucos, de forma bilateral. Portanto, em relação ao visto de curta duração, é concedido também pelas missões diplomáticas aos cidadãos estrangeiros por razões de urgência, aquele que tenha necessidade de entrar no território nacional.
é concedido num prazo de até 72 horas e uma permanência de até 7 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Deixe-me aqui fazer uma parte. Nenhum desses vistos que acabei de explicar permitem o exercício da atividade profissional. Portanto, são vistos com um limite, com essa limitação. Portanto, o visto ordinário, vou agora referir, tem sido um visto muito usado para o exercício da atividade profissional. Portanto, é um visto que os estrangeiros têm usado de forma incorreta, se assim se pode dizer, mas é um visto que é com o objetivo de visita familiar e prospecção de negócios. Portanto, atêm-se a essa questão da prospecção de negócios e acabam por exercer a atividade profissional. É um visto que é concedido para 30 dias e é prorrogável 2 vezes por igual período. Portanto, é permitida uma permanência total de até 90 dias. Também não permite o exercício da atividade profissional remunerada. Em relação ao visto de estudo, é também concedido pelas missões diplomáticas e consulares ao cidadão estrangeiro titular com o fim de frequentar um programa de estudo em escolas públicas ou privadas, assim como em centros de formação profissional para obtenção de grau académico ou profissional, ou também para o fim de realização de estágios em empresas e serviços públicos ou privados. Também permite uma permanência de 1 ano e é prorrogável até a conclusão do curso ou dos estudos. Também não permite a fixação de residência nem o exercício da atividade profissional remunerada. O visto de tratamento médico é um visto que foi concebido para permitir ao cidadão estrangeiro que tenha o objetivo de efetuar tratamento em unidade hospitalar privada ou pública de Angola, permite uma permanência de até 180 dias, também prorrogável até a conclusão do tratamento. Em relação ao visto privilegiado, o visto privilegiado é concedido ao cidadão estrangeiro investidor, representante ou procurador da empresa investidora e é concedido pelas missões diplomáticas ou consulares ou também territorial, excepcionalmente. Aquele cidadão que, para fins de implementação de negócio, para fins de implementação e execução de proposta de investimento aprovado nos termos da Lei de Investimento Privado. É um visto que permite múltiplas entradas com uma permanência de até 2 anos, prorrogáveis por iguais períodos. É um visto que também, decorridos 3 anos, permite a sua transformação em autorização de residência. Portanto, temos aqui as tipologias de residência que permitem a transformação em função do valor do investimento. Em relação ao visto de trabalho, é também um visto concedido pelas missões diplomáticas e consulares ao cidadão estrangeiro que pretender exercer temporariamente uma atividade profissional remunerada no interesse do Estado ou por conta de outrem. É um visto que portanto, deixe-me aqui dizer que o artigo do exercício da atividade para o cidadão estrangeiro titular de visto de trabalho foi alterado e permite uma permanência em função do tempo estabelecido no contrato, em função também do tipo de empresa, e posso explicar num outro fórum. Portanto, para já, este permite o exercício da atividade profissional que justificou a concessão e habilita-o exclusivamente a dedicar-se à entidade empregadora que o requereu. Excepcionalmente, tratando-se de um visto consular, pode o Ministro do Interior aprovar a atribuição do visto localmente, havendo interesse
público. Portanto, nesses casos, pode também ser concedido em território nacional. O visto de permanência temporária é um visto concedido ao cidadão estrangeiro que, com o seguinte fundamento: razões humanitárias, cumprimento de missão religiosa, cumprimento de missão a favor da instituição religiosa, realização de trabalhos de investigação científica, acompanhamento do familiar do titular do visto de estudo, trabalho, tratamento médico privilegiado, isso. Portanto, ser também familiar do titular da autorização de residência e ser cônjuge de cidadão nacional. Portanto, é um visto que é atribuído aos acompanhantes, de um modo geral, portanto, acompanhantes de um visto principal, ao agregado familiar é concedido o visto de permanência temporária, ao cônjuge do cidadão nacional, ao cônjuge do cidadão estrangeiro e de forma individual, por razões humanitárias, a favor e também a favor do cumprimento de missão religiosa. É um visto que, para alguns casos, permite o exercício da atividade profissional remunerada, portanto, no caso de cônjuge cidadão nacional e cônjuge de cidadão residente, permite o exercício da atividade profissional remunerada, permite também ao cumprimento de missão a favor da instituição religiosa e realização de trabalhos de investigação científica. Quanto aos outros, razões humanitárias, quanto aos outros está vedado a possibilidade de exercício de atividade profissional remunerada. O visto de fixação de residência, portanto, é concedido ao cidadão estrangeiro que pretenda fixar residência em território nacional. É concedido para um período de 120 dias prorrogáveis até à decisão final do pedido. É um visto que habilita o seu titular ao exercício da atividade profissional remunerada, enquanto, por exemplo, portanto, aguarda pelo estatuto, a atribuição do estatuto. O visto territorial, portanto, na categoria de vistos territoriais temos o visto de fronteira e o visto de transbordo. O visto de fronteira é concedido ao cidadão estrangeiro em território nacional por razões imprevistas e devidamente fundamentadas quando não tenha podido solicitar o respectivo visto às entidades consulares competentes. Portanto, há casos em que há uma situação que ocorre, por exemplo, durante o fim de semana, que ocorre e, dada a urgência, não é possível cumprir com a formalidade. Então, quando devidamente fundamentada, pode ser solicitada em território nacional. É válido por um período de 15 dias e não é prorrogável. O visto de transbordo, este é concedido nos postos de fronteira marítima e permite a transferência do tripulante de um navio para o outro. Essa operação observa-se no alto mar. É permitido uma permanência de até 180 dias e é prorrogável por iguais períodos de tempo. Em relação ao capítulo da autorização de residência, portanto, a autorização de residência vem em consequência da concessão de um visto anterior, que é o de fixação de residência. Portanto, o cidadão estrangeiro posto em território nacional deve dar entrada, o cidadão estrangeiro titular de um visto de fixação de residência deve dar entrada do pedido de autorização de residência. Portanto, é o ato que vai habilitar o cidadão estrangeiro a residir no território nacional, mediante a atribuição de um título. O pedido de residência pode incluir o cônjuge e filhos ou incapazes que se encontram legalmente a cargo do requerente. Os critérios para apreciação do pedido
inclui que o cidadão deve estar em território nacional, portanto, deve ser presente em território nacional, possuir um visto para fixação de residência, não ter praticado atos que, se fossem do conhecimento das autoridades angolanas, teriam obstado a sua entrada no país, não ter sido condenado em território nacional em pena maior, provar que possui meios de subsistência e haver interesse nacional na sua residência. Portanto, existem 3 tipos de residências. Portanto, a do tipo A, que é concedido logo após a autorização e é válida por um período de 1 ano. A de tipo B, que é concedida ao cidadão estrangeiro residente no país há mais de 5 anos e é válida por 3 anos. E a permanente, que é válida, que é atribuída ao cidadão estrangeiro residente no país há mais de 10 anos e é válida por um período de 5 anos. Exatamente. Em relação ao capítulo do registro, portanto, importa referir que o cidadão estrangeiro titular da autorização de residência é obrigado a efetuar o seu registro na administração municipal da área da sua residência nos 8 dias seguintes após a sua entrada no território nacional. Deve também, à Conservatória dos Registros Centrais, remeter ao Serviço de Imigração Estrangeira as cópias dos registros de casamento e de óbito dos cidadãos estrangeiros, bem como aquisição ou perda da nacionalidade angolana. Os tribunais também devem remeter ao Serviço de Imigração Estrangeira as certidões de sentenças condenatórias proferidas em processo de crime contra cidadãos estrangeiros. Também, relativamente ao menor, filho de pais estrangeiros residentes no território nacional e que nele tenha nascido, deve ser inscrito no prazo de 90 dias no Serviço de Migração Estrangeiros. Estes são os destaques para o capítulo do registro. Portanto, em relação aos documentos de viagem a emitir a cidadão estrangeiro, portanto, de referir que aos cidadãos estrangeiros podem ser emitidos os seguintes documentos: o passaporte para estrangeiro, o salvo-conduto e outros documentos estabelecidos em lei ou convenção internacional de que Angola seja parte. O passaporte para estrangeiro é concedido ao cidadão estrangeiro que demonstrar impossibilidade de obter um documento de viagem do seu país de origem para se ausentar do território nacional. O salvo-conduto pode ser concedido pode ser concedido ao cidadão estrangeiro com a finalidade única de saída. Portanto, ao cidadão estrangeiro que não tenha também representação ou que esteja impossibilitado de ter um documento de viagem. Portanto, normalmente é para permitir uma saída compulsiva do cidadão estrangeiro. O título de viagem para refugiados, também, como ele próprio já diz, é o documento de viagem que deve ser atribuído ao cidadão refugiado. Em relação ao capítulo das infrações migratórias, cabe aqui primeiramente definir a infração migratória. Constitui infração migratória a conduta praticada por cidadão nacional ou estrangeiro por ação ou por omissão que contrarie as disposições da presente lei. Podem constituir infração migratória a permanência ilegal, a falta de visto de trabalho, a falta de comunicação de alojamento, o estrangeiro que esteja indocumentado em território nacional, a falta de renovação do cartão de residência, a falta de atualização do cartão de residência, o passageiro ou tripulante indocumentado, falta de comunicação de mudança de domicílio. São esses os elementos que constituem infração migratória. Tem competência para cobrar a multa o diretor
do Serviço de Imigração e Estrangeiros, podendo delegar aos diretores provinciais. Em relação à secção da imigração ilegal, portanto, isso que já constitui infração penal mesmo, portanto, cabe ressaltar a promoção e auxílio à entrada ilegal, utilização de mão de obra ilegal, emprego a cidadão estrangeiro ilegal, punição da coautoria. Exatamente. Estes são, então, os aspectos a ressaltar em relação à imigração ilegal. De um modo geral, está apresentada a lei. Queria só muito rapidamente destacar os aspectos em relação à criança. Portanto, vem estabelecido no artigo 93, número 3, a obrigatoriedade de inscrição do menor após os 90 dias do seu nascimento no Serviço de Imigração e Estrangeiros. Portanto, também o menor filho de pais estrangeiros residentes no território nacional e que nele tenha nascido deve ser inscrito no prazo de 90 dias no Serviço de Imigração e Estrangeiros. O artigo 16 refere-se à entrada do menor no território nacional, que diz que este, quando portanto, nos casos, artigo 16, estabelece que o cidadão estrangeiro menor de idade, quando não acompanhado dos pais, só deve entrar em território nacional mediante autorização escrita e com assinatura dos pais ou de quem exerça a autoridade paternal reconhecida pelas autoridades competentes. Portanto, o artigo 21 estabelece que pode também ser recusada a entrada no território nacional ao cidadão estrangeiro não residente que seja menor de idade e que não esteja acompanhado por quem exerce o poder paternal ou sem autorização expressa deste. O artigo 25, em relação à saída do menor do território nacional, refere que esta saída só pode ser efetuada mediante a apresentação do passaporte ou de qualquer outro documento de viagem válido, e é exigida a apresentação de uma autorização escrita com assinatura dos pais ou de quem exerça a autoridade paternal e devidamente reconhecida pelo notário. Em relação ao estatuto do menor, é de realçar que este deve ter, ou a este deve ser atribuído o estatuto dos seus progenitores. Portanto, tratando-se de, por exemplo, de um filho de pai titular de um visto de trabalho, a este deve ser atribuído a permanência temporária, portanto é o visto atribuído ao acompanhante familiar do titular desse visto. No caso de se tratar de um estrangeiro residente, o pedido pode incluir também a família, incluindo cônjuge e filhos. Em função do que for, o estatuto deve ser sempre equiparado ao estatuto dos progenitores. Portanto, é tudo que me cabe apresentar em relação ao regime jurídico. Bom, começando, eu gostaria de apresentar algumas coisas de forma muito aberta, né, buscando aquele diálogo de consertar o que está mal e melhorar o que está bem, né? Então, eu agora, mas assim, tem muitas coisas na legislação sobre refugiados que é bastante exemplar no regime angolano, e tem coisas que realmente não estão funcionando. Então, no espírito de diálogo e de resolver essas situações, então eu gostaria de fazer uma apresentação bastante aberta e sincera. Inclusive porque, pela apresentação da colega aqui, eu já sei que se eu for declarado pessoa não grata, eu tenho 8 dias para sair, dá tempo de eu recolher meus pinicos. Muito lindo. Olha só,
Nós temos em Angola uma problemática com relação aos refugiados que tem a ver muito com a legislação migratória. Como o sistema de refugiados é uma lei nova que foi adotada em 2015 e ela só passou a ser implementada no finalzinho do ano passado, está em processo de implementação. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos em Angola com relação ao tema dos refugiados é justamente a confusão que existe com o regime de estrangeiros, certo? E principalmente o estrangeiro que não está em situação regular, porque a documentação do refugiado está em processo de concessão. Então isso provoca toda uma situação de desarranjo, digamos assim, do regime de refugiados em Angola. Apesar de que a lei angolana de refugiados é uma lei boa, ela é uma lei, digamos assim, em muitos aspectos mais avançada do que os padrões internacionais. Por exemplo, a lei angolana admite o refugiado, admite como refugiado aquele cidadão estrangeiro que ingressa em território angolano fugindo ou buscando proteção a partir de catástrofes ambientais, ou seja, a lei angolana é uma das únicas do mundo, né? A única que eu conheço, que inclui a figura como refugiado do deslocado ambiental, certo? Mas em outros aspectos ela é bastante aquém do padrão internacional, que é, por exemplo, o refugiado tem que apresentar o pedido de proteção em 7 dias. Entende? Que é um prazo muito exíguo muitas vezes, né? Às vezes a pessoa entrou num posto de fronteira muito longínquo, então isso vai dificultar aquela pessoa ter a proteção do Estado angolano. No entanto, essas dificuldades legais nesse momento não são importantes, ou seja, as insuficiências do texto legal nesse momento não são importantes. O mais importante nesse momento é a implementação da lei tal qual ela está, né? Porque esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Digamos assim, a implementação parcial da legislação sobre refugiados em Angola. Então eu gostaria de chamar a atenção que você tem 2 tipos de proteção, né? Você tem a proteção nacional e a proteção internacional. Qual é a proteção nacional? A proteção nacional é a proteção dos direitos humanos, ou seja, a proteção que cada Estado lhe deve a todos os cidadãos residentes no seu território, ou de forma prioritária aos seus próprios cidadãos, certo? Ainda que, né, direitos humanos, como nós chamamos, eles pertencem a humanos, não pertencem a cidadãos. Então, todas as pessoas residentes no território nacional são titulares de direitos humanos, inclusive direito à vida, devido processo legal, etc. Tá? Então, o fato de que... Então, esse é o problema que nós enfrentamos muitas vezes, ou seja, o imigrante indocumentado, ele também é titular de direitos, certo? Ele não pode ser agredido, ele não pode ser torturado, e ele tem direito ao devido processo legal, né? Muitas vezes aqui em Angola, por exemplo, nós tivemos uma atitude bastante exemplar, digamos assim, da Procuradoria do SNE, né? Quando imigrantes irregulares foram identificados no centro de detenção para imigrantes irregulares, e a partir da entrevista se percebeu de que essa pessoa tinha vindo a Angola com uma necessidade de proteção internacional. Então, em vez de encaminhá-lo para o repatriamento, ele foi encaminhado ao SNE para fazer a solicitação de proteção internacional. Então, isso me parece muito bom, entende? Em que sentido? No sentido de que a pessoa, o refugiado, não deve ser retornado ao seu país de origem. E a
digamos assim, o reconhecimento da condição de refugiado pelo Estado receptor é um ato declaratório e não constitutivo. O que significa isso? Juridiquês, né? É terrível isso, né? Tem mais advogados aqui? Não? Quem é advogado? Levanta a mão. Não tem ninguém? Meu Deus do céu, eu estou completamente isolado. Então, veja bem, ou seja, essa expressão, senhora sim, juiz também. Pois é. Essa expressão significa que a pessoa não é o Estado que diz qual é o seu estado. Ou seja, o Estado reconhece que ela tem aquela condição. O Estado não, por isso é que fala assim, vamos dar-lhe refúgio. O Estado não dá nada. O Estado reconhece que aquela pessoa é refugiada, e ela é refugiada porque ela preenche os requisitos dos tratados e das leis nacionais para que ela seja refugiada, tá? Então, por isso é que o Estado, digamos assim, o prazo de 7 dias, ele é aquém do padrão internacional, porque ele interfere nesse estado, digamos assim, de necessidade concreto da pessoa que busca proteção internacional, certo? Ela não pode, depois de 7 dias, ela deixa de ter necessidade de proteção internacional? Não. Ela continua tendo necessidade de proteção internacional, porque o que define a necessidade de proteção internacional dessa pessoa é a situação do seu país de origem e não a lei do país receptor. Mas enfim, é um debate acadêmico muito interessante, mas esse depois nós vou deixando para depois. Vamos ter um mais concreto, que é o marco legal internacional. Eu vou passar rapidamente nisso aqui para mim não abusar do tempo. Veja bem, nós temos vários sistemas, né, de direito internacional. Então você tem direitos humanos, direito internacional do refugiado, humanitário, direito penal internacional. Então esses todos, e o direito internacional consuetudinário, que é o direito costumeiro, ou seja, o costume é aquele direito que se forma a partir da prática reiterada dos Estados e do consenso internacional. Então ele passa a ser obrigatório, ainda que não seja escrito, tá? Então veja bem, o direito internacional dos refugiados, ele está inserido nesse meio e ele dialoga com os outros marcos legais internacionais. Podia passar por... Tá? Então você tem o conceito internacional de proteção, certo? Que é o pleno respeito dos direitos do indivíduo a partir dos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais. Exatamente a situação que nós temos em Angola com relação ao refugiado. Nós temos uma lei nacional e nós temos uma lei nacional que deriva de um tratado internacional, certo? Então, a proteção internacional dos refugiados em Angola não é uma benesse do Estado, é uma obrigação internacional assumida pelo Estado angolano, tá? Ou seja, ele se vinculou ao Estado, a um tratado internacional, e se vinculou soberano e voluntariamente. Só que depois, é que nem casamento, né? Você pode não casar se quiser, pode ficar solteiro, mas quando casou, casou. Aí pronto, você tem que, né? Aí você tem que assumir, né? Tem que assumir. Então, agora nós já estamos, os refugiados já estão casados com o Estado angolano. Então agora não é mais, a gente não pede, é uma obrigação internacional já. O refugiado chega, ele solicita a proteção internacional. E à medida que o Estado, a partir da sua lei nacional, ele preenche esses requisitos para ser refugiado em Angola, ele deve permanecer e ele tem direito de não ser removido ao seu país ou ao país onde ele corre risco da sua vida, integridade ou liberdade, tá? Então veja bem, nós temos então um marco internacional, nós temos a Convenção de 51 e o Protocolo de 1967. A diferença entre eles são diferenças técnicas, tá? E logo nós temos também um instrumento regional, que é a Convenção
da africana de 1969, que dispõe sobre aspectos específicos do problema de refugiados na África. Tá? Eu já vou dizer qual que é a diferença para vocês. Pode passar. Então, para supervisionar a aplicação desses tratados, por isso foi criado o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Tá? Ele não tem, ele tem uma função supervisora com relação aos estados na aplicação do direito internacional dos refugiados, tá? Ou seja, uma agência específica para auxiliar, prestar assistência técnica aos estados na aplicação desses estándares internacionais, tá? Então a nossa função é colaborar com o Estado, entende? Mas quando o Estado também não cumpre o direito internacional, é nossa obrigação de, com muito amor, mas puxar a orelha, certo? Por quê? Porque a nossa função não é subsidiária, a nossa função é supervisora, tá? Então, nós somos chatinhos de vez em quando. Tá? Então, olha só, nós temos os requerentes de asilo, ou seja, aquela pessoa que está em processo de tornar-se refugiado, os refugiados apátridas, ou seja, aquelas pessoas que não são cidadãos de nenhum país, os deslocados internos, ou seja, aquela pessoa que foge da violência, mas não chega a cruzar fronteiras internacionais, e os retornados, ou seja, aqueles que já foram refugiados e retornaram ao seu país de origem, tá? Na falha da proteção do Estado, por isso o papel do Acnur é tão, digamos assim, chato, né? Que na falha da proteção internacional nós podemos assumir a proteção do refugiado, ainda que ele esteja em território de um determinado Estado. Então isso dá, por exemplo, a possibilidade do Acnur de, mesmo que o Estado negue a proteção internacional, nós podemos reconhecer um refugiado sob nosso mandato e requerer um prazo para encontrar outro país de asilo para essa pessoa. Tá? De vez em quando nós fazemos isso. Aqui agora, obviamente, não é necessário, mas nós temos essa prerrogativa. Tá? Então, olha só, e o princípio basilar do direito de refugiados é o princípio do não refoulement. O que significa o não refoulement? É a não devolução, ou seja, não retornar uma pessoa ao território onde a sua vida, segurança ou liberdade possam estar ameaçadas. Tá? Então, esse princípio é o princípio basilar, e este é o princípio que já se tornou direito internacional costumeiro, ou seja, do costume internacional. Então, hoje em dia, mesmo que o país não seja parte da Convenção de 1951 sobre o Estatuto de Refugiados, ele não pode devolver as pessoas que buscam proteção internacional para o seu país de origem. É uma violação grave de direito internacional, é um ilícito internacional bastante grave, tá? Então, por exemplo, hoje em dia nós temos vários países que não são partes da Convenção de 51, não são muitos países, nós temos 150, mais ou menos 150 países são partes da Convenção de 1951, e ao redor de 50 países que não são partes da Convenção de 1951. Muitos países que não são parte da Convenção de 51 são estados que são ilhas, né, que tem um território muito exíguo, então realmente não tem condições físicas de receber refugiados. Então as Ilhas Maurício, Seychelles e tal, então são estados ilhéus. Esses estados realmente não têm condições de receber refugiados, então eles não são parte da convenção. Mas a partir do momento que um refugiado chega ali, nós temos que eles não podem devolver ao seu país de origem. Então o Acnur vai lá, faz a determinação do estado sob mandato e encontra um país de asilo para essas pessoas, tá? Isso. Então veja bem, agora, quem afinal de contas é um refugiado? O refugiado é aquela pessoa que
tem um temor fundado de perseguição, ou seja, a pessoa não tem que ser perseguida, tá? Não tem que chegar faltando pedaço, nem ter deixado uma perna lá porque já cortaram, não. O fundado temor de perseguição, ou seja, a verossimilhança, o risco real dessa pessoa sofrer um dano grave à sua segurança, integridade física ou à sua liberdade, é o suficiente para que essa pessoa seja reconhecida como refugiada. Não é um sistema de proteção de vítimas de violações de direitos humanos, mas de um sistema preventivo, onde a pessoa pode não ter sofrido nenhuma violação, mas o risco é muito alto, então essa pessoa já pode solicitar proteção internacional. Não sei se vocês viram, não sei. Na semana retrasada, um deputado, né, do Congresso Nacional Brasileiro pediu para ser refugiado no exterior porque estava recebendo ameaças de morte, certo? Então, o que acontece? Ele chegou a sofrer algum atentado real? Não, mas a verossimilhança das ameaças dão justificativa para o pedido de refúgio no exterior, né? Então, volta um pouquinho na anterior, por favor. Isso. Mas veja bem, não é qualquer pessoa, entende? Não é qualquer tipo de perseguição, tá? A perseguição deve ser por motivo de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a um grupo social específico ou por suas opiniões políticas. E essa pessoa tem que estar fora do seu país. Ou seja, né? Vamos supor que eu estou trabalhando lá na África do Sul. Aí liga alguém lá de Joanesburgo para mim, lá na África do Sul mesmo, e fala assim: olha, eu quero ser refugiado porque eu estou aqui sofrendo ameaça, que não sei o quê. Eu falei: mas você está onde? Estou aqui mesmo. Você é cidadão de qual país? Da África do Sul. Não tem como. Entende? Ou seja, o refúgio você só solicita estando já fora do seu país, tá? Então, aquele negócio de buscar proteção na embaixada, por exemplo, né, não existe para o Estatuto Internacional dos Refugiados, tá? Isso é outro tipo de proteção, tá? E tem que ser por esses 5 motivos, certo? Pode passar. E agora, a Convenção de 1969, ela é mais ampla do que a Convenção de 1951. Qual a vantagem da Convenção de 1951? Na Convenção de 69, a determinação do Estado se faz diretamente pela situação do país de origem. Então, a agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou os acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública, eles autorizam a pessoa a buscar proteção em outro país. Qual é a utilidade dessa convenção? Por que ela foi feita? Porque justamente ela dá a possibilidade de proteção dos refugiados de guerra. Porque quando existe um conflito armado, né, que altera gravemente a situação de segurança do país de origem, não importa a raça da pessoa, não importa a opinião política, não importa quem ela é como indivíduo, importa que aquela situação é tão grave que essa pessoa tem que sair, tá? Então, essa é a situação, por exemplo, que aconteceu aqui em Angola entre abril e julho de 2017 com os refugiados do Kassai, por exemplo. Entende? Havia milícias atacando as aldeias. Então, a motivação daqueles ataques não é importante mais, senão que aquilo era um risco para qualquer pessoa. Então, eles se transferiram, cruzaram a fronteira para buscar proteção em Angola. E Angola recebeu esses refugiados, tá? Ainda existem 20 mil ali, mas agora com a situação de estabilização do Congo, então já estamos começando a pensar na possibilidade do repatriamento voluntário. Mas naquele momento era impossível permanecer no Kassai, qualquer pessoa podia ser atacada. Então era uma situação de conflito armado, né? De violência generalizada,
tá? Então isso autoriza, a partir da Convenção de 69, a Convenção Africana, a buscar refúgio em outro país. Rapidamente sobre isso, tá? Mas aí vai vir os milicianos, vai vir os combatentes, vai vir os criminosos, não sei o que, aquele discurso sempre de segurança, né? Pois é, a Convenção de 51 já pensou nisso, certo? Né? Há 70 anos atrás já existia bandido, né? Então isso não é novidade, né? Então o que acontece? A Convenção de 51, ela traz uma salvaguarda de que todas aquelas pessoas que cometeram crimes graves, inclusive crimes que se cometem em situações de guerra, como crime de guerra e crimes contra a humanidade, e graves crimes comuns também, entende? Essas pessoas não podem se beneficiar do status de refugiado. Tá? Então ele já tem essa salvaguarda, certo? Muitas vezes vem a imprensa repetindo e tal, que mas aí vem bandido também, não sei o que. Não é o caso do status de refugiado, certo? Isso aí é só fazer uma investigação bem feita, entende? Ter entrevistas bem feitas, que esse problema é superado, porque não existe a salvaguarda de que nenhum Estado tem a obrigação de proteger alguém que cometeu algum ato grave que provoca a exclusão. Pode passar. Então, os refugiados, né, além dos direitos como refugiados, eles também gozam dos direitos humanos fundamentais, tá? Então agora vamos passar pode passar essa parte que... Olha a diferença que eu falei para vocês, que esse é o problema que nós temos aqui, a diferenciação, porque uma lei é aplicada, a outra lei está em processo de aplicação. Então veja bem, né? O refugiado, por que ele migra? Porque ele precisa salvar a sua vida. Não é uma motivação econômica, não é para melhorar de vida, não, é para continuar tendo a vida que ele tem, miserável ou não, certo? Depois, não tem opção de voltar, ele não pode retornar ao seu país de origem, tá? É por isso que o princípio do non-refoulement, ele é um princípio de direito costumeiro já. Por quê? Porque a consequência de retornar uma pessoa de refugiada pode ser a morte dessa pessoa, é algo muito sério, não é uma coisa para se brincar, entende? Então, é uma obrigação de todos os Estados, inclusive chancelada pelo direito internacional costumeiro, tá? Depois, por que é o estado de necessidade? A convenção inclui uma cláusula onde a pessoa tem uma isenção de punição por entrada irregular. Claro que a pessoa que está fugindo para salvar sua vida, não vai lá pedir carimbo, né? Ela simplesmente foge, entende? Então, realmente, a não punição por entrada irregular só se aplica no direito internacional de refugiados. Nenhum outro regime de proteção de estrangeiros, de migrantes, de nada inclui essa cláusula. Apenas os refugiados têm o direito de cruzar uma fronteira de forma irregular e regularizar a situação enquanto já no território do país de asilo, tá? Depois, é por isso que o prazo de 7 dias, nós não gostamos muito desse prazo, entendeu? Porque é um pouco contraditório com esses princípios aí do direito internacional, né? Depois, não devolução, esse é o primeiro direito que ele tem, certo? De não ser devolvido ao seu país. E depois, o Estado receptor, ele tem o dever de proteger essa pessoa, ou seja, não é uma benesse, é uma obrigação assumida para com a comunidade internacional, tá? A partir da Convenção de Cidadania. Agora, o migrante não, ele está buscando novas oportunidades,
certo? Ele vai para o estudo do negócio ou trabalho, ele tem mais motivação econômica, ele deve respeitar o regime de fronteira, por isso que você fala no imigrante irregular, entende? O refugiado nunca é irregular, né? O refugiado tem a possibilidade de regularizar-se estando já no país de receptor, certo? E depois, o imigrante, se ele estiver em situação irregular, ou se ele, tendo entrado legalmente, como a colega explicou, ele exceder o seu período para o qual ele está permitido permanecer num determinado território, certo? Ele passa a estar irregular e ele pode ser retirado compulsoriamente, tá? O refugiado não pode ser retirado compulsoriamente, certo? Né? E o direito, o imigrante, ele é discricionário, ou seja, não existe direito de visto. Você pede o visto, o Estado dá se quer, entende? De acordo com as suas regras. Por que não me deram o visto, mas eu sou uma pessoa muito boa? Então você vai lá e pede, eu tenho direito de saber. Não tem direito de saber. Nenhum Estado tem que justificar porque não permite a entrada de um determinado cidadão estrangeiro. Ele é totalmente discricionário, entende? Então eu deixo entrar com quem eu quiser, a partir das razões que eu quiser, certo? Agora, veja bem, deixou entrar, está aqui dentro, essa pessoa tem direitos. Primeiro, direitos humanos fundamentais, certo? Então, o Estado tem que respeitar a vida, a segurança, a liberdade dessa pessoa, ela não pode ser detida arbitrariamente, certo? Ela não pode ser maltratada, a dignidade dela deve ser respeitada. Então aí você tem todos os direitos dos migrantes, inclusive aqueles que estão em situação irregular. Eles não têm direito de permanecer no território, eles podem ser retirados compulsoriamente, mas eles devem ser respeitados, eles não podem ser agredidos, não podem ser detidos arbitrariamente, eles têm os direitos fundamentais, tá? Respeitados, né? Quando o imigrante, por exemplo, constitui família, entende? Aí é complicado, por quê? Porque daí não é o direito só dele que está em jogo, é o direito dos seus familiares também, né? Entende? Então, por exemplo, uma esposa tem o direito de ter o seu esposo, certo? Uma criança tem o direito de ter os seus pais, tá? Então aí tudo isso também entra na avaliação dos direitos dos migrantes. Mas veja bem, não estou aqui para falar dos migrantes, mas os refugiados, é esse regime. Então, o que acontece? A lei de refugiados angolana foi reformada em 2015, certo? E apenas em outubro do ano passado, de 2018, é que foi constituído o Comitê Nacional de Refugiados, o CNR. Então, o que acontece? Existe uma carência de formação muito grande ainda a respeito dessas diferenças. Então, se você sai na rua, por exemplo, a polícia angolana, ela não tem muito claro quem é um refugiado, quem é um migrante, certo? E então o refugiado chega com aquele documento caducado, certo? Ele vai achar que essa pessoa está em situação irregular, mas essa pessoa não está em situação irregular, ele é um refugiado. Então nós temos muitos problemas com relação a detenções arbitrárias, com relação digamos assim, muitas vezes os refugiados terem falta de acesso a determinados serviços públicos, como saúde, educação, etc., o registro das crianças, justamente por causa da caducidade da documentação dos refugiados. É alguma coisa que nós estamos lá trabalhando com o ICMS, eu tenho certeza que nós vamos resolver no mais curto prazo possível. Mas depois disso, nós ainda temos muito trabalho pela frente, nós com vocês, né? É um trabalho conjunto nosso, que é justamente educar todas as autoridades no novo regime de proteção dos refugiados. Então, toda a polícia, todas as autoridades educacionais, as autoridades de saúde, etc., né? Nessa tarefa nós também contamos muito com o apoio do Ministério da Justiça.
Entende? Por quê? Porque ele é responsável também pela parte de direitos humanos. Então, tudo isso, por exemplo, já o refugiado que é detido já é uma violação de direitos humanos. Por quê? Porque ele não está em situação regular. Ele está em situação regular. Ele é um residente temporário no território angolano, certo? Outra coisa que me preocupa muito também, que também nós queremos que funcione, é o tema da naturalização. Por quê? Porque muitos refugiados que estão em Angola, principalmente aqueles da área de Luanda, já estão aqui há muito mais de 10 anos. Então, o que acontece? Pela lei de nacionalidade, eles já poderiam estar se naturalizando os cidadãos angolanos, aqueles que não querem retornar para o cidadão de... E nós temos... pode passar um pouquinho mais... a situação dos refugiados em Angola. Não vou ter tempo, eu já falei sobre isso aqui. Do caso da Luta Norte, a Comissão Nacional, também já falei disso. Mas veja bem, olha só, pode passar mais. Aqui. Soluções duráveis, certo? Veja bem, o refugiado é um residente permanente? Não, ele é temporário, certo? Mas qual é o espírito da Convenção de 1951? O espírito da Convenção de 1951 é o seguinte, é que as pessoas não podem ficar indefinidamente como refugiadas, entendeu? Refugiado não é profissão, entende? Não é aposentadoria, certo? Né? Então você não é que nem vaca, que você põe lá e aquilo aí não sai nunca mais. Não é assim, entendeu? O refugiado, ele fica refugiado enquanto ele precisa ser refugiado. Quando a situação no seu país de origem já melhorou, então ele deve retornar ao seu país de origem. E se já faz muito tempo que ele está aqui em Angola, entendeu? E ele já gostou daqui e tal, que não gosta de Angola, né? Entende? Mas aí, aquele negócio, ele já se adaptou aqui e tal, ele já é fã do Fungi e do não sei o quê, então ele falou assim, não, quero mais ficar aqui, entende? E aí, o que acontece? É isso, Então, a Convenção de 51, ela diz o seguinte, a condição de refugiado é temporária, entendeu? Mas se ele gostar, deixa o menino aí, entende? É isso que ela quer dizer, entende? Então você tem agora o repatriamento voluntário, ou seja, se a pessoa já quer retornar ao seu país, a guerra acabou, né? Ou a situação de perseguição que ele estava sofrendo já não existe mais, então ele pode retornar ao seu país de origem, certo? Como muitos angolanos retornaram para Angola, né? Entre 2002 e 2015, até 2015 ainda tinha ex-refugiados angolanos retornando para Angola, e são milhares os que retornaram para Angola. Então, veja bem, então isso é uma opção do refugiado. Depois você tem a integração local, ou seja, a integração local é aquele tema justamente do que eu estou falando, ou seja, aquela pessoa já passou tanto tempo aqui, entende? Que ela já se adaptou, ela já é daqui. Então, a possibilidade de ela permanecer no território do país receptor de forma permanente, certo? É por isso que, no caso da lei de nacionalidade angolana, é uma lei bastante coerente, ela estabelece um prazo razoável, 10 anos, entendeu? Depois de 10 anos, se você não sabe se você quer ficar ou que você quer ir, não sei, eu acho que só o paraíso, entendeu? Sabe, né? Depois de 10 anos, você já sabe, né? É uma década inteira de vida, entendeu? Sabe? Então, a lei de nacionalidade estabelece primeiro, você tem 10 anos para pensar, depois de 10 anos, aí você decide, entendeu? Ou você é angolano ou você volta, entende? É razoável, certo? Então, nesse sentido, eu acho que todos esses procedimentos, para que o sistema seja completo, né, todos os procedimentos têm que estar em pleno funcionamento, porque a lei, ela pode ser melhor ou pior, entendeu? Mas pior do que uma lei ruim é uma lei que não funciona. Muito obrigado. Uma criança que vem na fronteira tem que ser envolvida. No momento de, não sei se eu que entendi mal, eu acho que a criança no momento tem que ser protegida. Mas a lei de hoje diz que a criança tem que ser protegida. Eu penso que é uma coisa que não estão a dar conta da criança, não estão a proteger a criança. O outro também, eu vi uma contradição
explicou mais ou menos, eu queria mais ou menos uma explicação um pouco mais clara a parte do serviço de imigração. Eu quero dizer que o serviço de imigração tem uma lei, tem a lei de 10/15 de 17 de junho, tem a lei de proteção dos refugiados. E diz, como o doutor acabou de explicar, estudos do processo, o pedido de alguém, um refugiado, um requerente do asilo que entra na fronteira, ele mais ou menos tem que se apresentar à autoridade 7 dias. Depois dos 7 dias, é rejeitado. Eu entendi isso. Mas no momento que o serviço de imigração chega na cadeia de venda, às vezes alguém que já fez ali 20 ou 7 meses, depois das entrevistas, ele entrega essa pessoa nas mãos das autoridades para proteger. Não é uma contradição. No caso, nós vimos também um grupo de requerentes assim, que saíram nas dunas, vieram, estavam ali no aeroporto durante 3 semanas, depois foram soltos, e os outros ficaram até hoje, continuam na cadeia de venda, e o grupo das mulheres foi lhes deixar, mesmo os homens até hoje continuam. Não é discriminação, não é uma coisa ali, a lei aplica só para as mulheres, ou também para os homens também, a primeira outra. A minha preocupação é em relação à questão da documentação dos refugiados. Nós, por exemplo, refugiados que temos em Viana e aqui em Popular, alguns já estão aqui há 22 anos, 20 anos, mas até hoje, tirando uma vez cartões que tem já caducando há muito tempo, não tem mais nada. Eles vêm pedindo asilo, pedindo desde os anos, durante os 20 anos que estão aqui. Será que parece haver autorização de asilo político? É preciso um determinado número de anos, tem que ser 6 anos, ou depende da circunstância de onde ele, do país onde ele saiu. A segunda questão, nessa altura, tem havido levantamentos, alguns acertos, onde o Ministério da Justiça também tem participado. Mas há vezes o Serviço de Imigração Estrangeira diz não, esse assunto é para o Ministério, portanto, da Justiça. Mas nessa altura, como o Ministério da Justiça acho que vai dar soluções definitivas, então enquanto estão com esses documentos caducados, o Serviço de Imigração Estrangeira não pode fazer só qualquer coisa ou outro tipo de documento que faça com que ele não tenha mais problemas, portanto, com a polícia. E, por exemplo, mesmo nas igrejas, os filhos dela não vão receber batismo. Houve um caso, outubro, me mandaram para ir ter com a igreja onde eles estão. A madre na igreja disse que vai saber o que se passa na igreja, porque os refugiados estão nos grupos da igreja, fazem tudo, mas quando querem dar um passo do sacramento, sem guardão. Então, eu fui mesmo até lá. Quando cheguei lá, explicaram o seguinte, que eu também dei razão ao padre. O padre disse que quando nós damos o batismo, entregamos o corpo, portanto, o certidão de batismo, a igreja é a cédula da igreja, é um documento permanente. Então, nós não podemos dar ao corpo o batismo e dar um documento permanente a uma pessoa que o governo não lhe deu, significa que estamos a dar uma identidade a uma pessoa que o governo não autorizou. Quando ele registrar, vai registrar como angolano ou como nascido em Angola, mas estrangeiro, então primeiro o governo tem que registrar. Só assim, com base na identidade legal, é que podemos dar, portanto, o batismo. De facto, eu tenho razão. Então, é por isso que enquanto o Ministério da Justiça não dá uma decisão definitiva, não há só outro documento que eles podem tornar-se legal e permita fazer qualquer coisa. Obrigado. Eu quero compreender uma coisa sobre a nacionalidade de interesse do estrangeiro. Em quanto tempo
a nossa lei angolana dá para um interessado estrangeiro nacionalizar-se? E qual é o mecanismo usado que ele pode acompanhar para ser nacionalizado? Visto que eu acompanhei o tempo da Namíbia, a Namíbia praticamente são 5 anos. Não sei se mudou, talvez esse tempo, porque já não estou lá há 2 ou 3 anos. Depois de 5 anos, o cidadão é livre a nacionalizar-se. Agora eu queria saber, entender mais ou menos quanto tempo que a nossa lei aqui dá para as pessoas que pretendem ser nacionais. Em representação do partido PERS, em primeiro lugar, agradecemos pelo convite que foi do outro lado e, em segundo, dizer que vale a pena, de facto, discutirmos essas questões aqui agendada pelo Ministério da Justiça na direção da foi ultrapassado um pouco no primeiro painel de debate que temos escasseava, mas tenho aqui 2 questões que eu queria enquadrar da doutora Luísa, não sei se vai a tempo de responder antes de avançar ao segundo debate, que era os desafios da UNA, dizia é melhorar o registro dos imigrantes e depois impedir processos que contribuem para o crescimento por ali dos imigrantes. Em primeiro lugar, queríamos saber quantos imigrantes nessa altura a UNGA controla, se é possível, existe esse registro. E segundo, o processo de asilo, se de facto tem sido fácil ou difícil. Porque colocamos essas 2 perguntas. Nós, no ano passado, já debatemos isso a nível da Assembleia sobre a questão de asilo. Portanto, é um processo que tem conhecido muitas atividades e colocamos, ou seja, agendamos isto a partir da nossa representação parlamentar, já que era um assunto que dominava a agenda do nosso país. E a terceira questão, a questão da região Lunda, de facto, no que diz respeito à violação dos direitos humanos, tem sido constante no nosso país. A região Lunda é mesmo sofredora. Nós queríamos aqui fazer uma reflexão. No ano 2012 já houve uma extinção, um processo que consistia em extinção dos órgãos genitais, desculpa pela expressão, na localidade da região Quango, na província da Mindanao. Nós debatemos com essa questão, quando digo nos debatemos enquanto partido e trouxemos imagens a nível do topo, pelo menos conseguimos estancar. E depois, recentemente, nós conseguimos divulgar através das nossas páginas e em notas de imprensa uma questão, seja um ato que ocorreu na localidade do município de Capela Camulém. Acho que algumas pessoas que visitam as redes sociais conseguiram partilhar, onde 22 autoridades tradicionais foram detidas pela Polícia Nacional enquanto reclamavam os seus direitos. Vamos chegar nos exatamente. Só uma explicação. Não vamos enviar para a questão. Dizer que isto de facto tem criado muita turbulência. E aqui estamos a trazer apenas uma atividade de questões de alguma na comunidade ser uma legislação agora na troca. O Ministério da Justiça deve trabalhar a posterior, etc, embora a comunidade. Agora, para o segundo painel, a doutora, que é representante do Serviço de Imigração, fez aqui a dissertação no segundo capítulo dos deveres e direitos, deveres e
garantia, sobretudo onde está plasmado o asilo, os imigrantes, etc. Nós temos assistido a alguns imigrantes nas cadeias, às vezes já aqui na matéria, mas depois tanto não são soltos, assim como os nacionais. Nós não queríamos, como já o disse aqui, ou já foi dito, confundirmos as costas, uma coisa que não tem nada a ver com outra. Mas aquilo que nós queremos dizer é que, uma vez que está plasmado a garantia, o que é que há? A imigração tem feito, uma vez que é um órgão do Ministério do Interior vocacionado no controle dos imigrantes. Aqui a pena não é para perguntar, mas sim para sugerir-nos que fossem feitas as visitas às cadeias também, porque há situações desse tipo relacionadas lá, tanto de imigrantes que cometeram crime, etc., estão ali e já cumpriram penas, mas a sua absorção ainda não é. Agora, a segunda questão, de facto, vai para o doutor, está no lado esquerdo, quando dizia que a proteção internacional reconhece, de facto, a quebra ou às vezes a pouca proteção nacional. Quanto a essa questão, de facto, temos essa questão, é uma questão por trabalhar. Pensamos nós que cada organização deve fazer a seu nível este tipo de trabalho. Nós gostaríamos de trazer um exemplo, por exemplo, chinês. Nós vamos podemos dar no Instituto do INAC, INEC, Instituto Nacional de Estatística, sobretudo a debatermos questões de IPM, que são os índices de pobreza multidimensional e de pobreza provocada pela realidade nacional, onde contribuímos e colocamos a segurança nacional como um índice também de pobreza, porque achamos nós que é necessário, de facto, que se faça todo esse esforço de forma a termos uma segurança nacional para isto também tem perturbado de tal maneira os nossos migrantes, sem falarmos então dos nacionais. Obrigado. Eu só para dizer que já me engajaram Mateus João Campos, já Mateus João Campos, natural de Kwanza Norte, e já passei por isso em 1997, emigrei para a África do Sul no tempo da guerra e vivi de mundo, um nome estranho que eu já encontrei na África do Sul, que tens que bater a bunda para poder se estabelecer no país, que era o fator de imigração, de refugiado para imigrante. Então tivemos que ir para uma face, que é, nós dizíamos na imigração, mas os senhores africanos chamam de uma face. Porque, não sei porquê, eu acho que não é um significado. E pronto, então aprendemos muito com isso e respeitar os imigrantes dentro do país, de qualquer parte do mundo. E pronto, para nós lá víamos que tínhamos todos os direitos, porque no nosso estatuto, a partir da capital, tinha o direito de estudar, trabalhar e ser um homem livre. Então pronto, quando chegou 2000, vamos dizer, depois de 12 anos, ouvi que a Angola já está em paz. Em 2007 voltei para o meu país e estou aqui desde 2007 e gostaria também de ver a mesma coisa aqui em Angola e tratar bem dos imigrantes ou refugiados, porque não é que estão, como os sul-africanos, por exemplo, diziam, vocês estão a fugir do vosso país, estão a fugir fome ou o quê? Se o presidente está bom, sabe está bom. Não, nosso presidente não sabia, eles só sabiam que o presidente era só vivo. Afinal, ele era uma outra pessoa. Então, pronto. A coisa era muito diferente e a malta não tinha muito como dar satisfação a ele. Nós só tínhamos como eu posso dizer,
dizer, o orgulho de dar os parabéns ao governo sul-africano que nos deu o estatuto que podíamos trabalhar, podíamos estudar, ser livre, e pronto, então eu decidi que afinal no mundo também se vive em paz. E como eu gosto muito bem de paz, tem em conta que o meu país também já está em paz, ou o nosso país agora já está em paz, voltei para o nosso país e já estou aqui desde 2007, hoje é 2019, então já é um bom tempo e pronto. Não sinto o mesmo, né? Como já falaram um bocadinho aí sobre o maltrato dos imigrantes pela nossa polícia, mas a vez em quando a nossa polícia já tem conhecimento, muitos deles já estão consensibilizados com isso, muitos deles já entendem a situação e pronto. Okay. Os primeiros meses da emergência, ou seja, entre agosto e dezembro, 9.000 refugiados deixaram a Lunda Norte, retornando voluntariamente para o Kassai. Né? Desde lá, então, a situação ali tem sido, de tempos em tempos, fazem uma campanha para regularizar aqueles que não têm registro. Então, porém, já não é mais a situação de emergência do ano passado. Então, aqueles congoleses que entram na Lunda Norte e se estabelecem no local, isso não significa que eles são necessariamente refugiados. Né? Eles têm que passar por um processo de determinação individual, porque a situação de violência generalizada no Kassai já não existe mais. Então, um congolês que agora, você vê que era o regime da Convenção de 69, em 2017, pela situação de emergência, violência generalizada, né? Então, qualquer pessoa que cruzava a fronteira naquele momento era considerada de forma prima facie, ou seja, a priori refugiada, tá? A partir do momento que estancou-se o problema, certo? Então, aí, cada refugiado que chega novo da República Democrática do Congo, ele tem que passar por uma determinação individual de status, ou seja, ele tem que se ver se ele sofre perseguição por motivo de raça, nacionalidade, grupo social, religião, né, ou por opiniões políticas, entendeu? Então, existe uma transição, digamos assim, entre os dois regimes que convivem na proteção dos refugiados, tá? Então, vejam bem, até julho de 2017, as pessoas foram consideradas refugiados prima facie. A partir do momento de julho de 2017 em diante, é uma determinação individual de status. Então, há muita confusão com isso lá no Lunda Norte. Então, os congoleses chegam e vão para o campo de refugiados. Eles chegam lá e falam assim: eu sou refugiado, estou no assentamento do logo, eu sou do Kassai. Entende? Não funciona assim, tá? A pessoa tem que ir no posto de fronteira, fazer a sua solicitação individual e passar por a entrevista de determinação de status que vai ser feita pelo SME. O que existe hoje em dia na Lunda Norte é a reunião familiar. Isso é outro tema. A reunião familiar é quando aquela pessoa estava lá perdida no Kassai e não conseguiu acompanhar a sua família porque era perigoso, porque ela fugiu para o outro lado, porque ela estava na casa da avó e ela foi para outro lado e tal. Então agora, até hoje, nós estamos reunindo as famílias, entende? Porque não, a situação de conflito, acontece isso, cada um foge para um lado, para onde dá, porque as pessoas estão salvando a sua vida. Então agora as pessoas feito as entrevistas conjuntas entre o SME e o HCR e se determinam os vínculos familiares, essas pessoas são reunidas com a sua família, tá? Existe um setor que está pendente ainda? Sim, sempre tem, as pessoas estão esperando e tal, tá? Ocorre que em determinados momentos, entende? Ocorre isso. Tem gente que vem do Congo e vai viver num assentamento do Loba sem registro.
entende? Então isso não é uma situação regular, entende? É um problema que eles estão enfrentando lá, que isso tem que ser visto conjuntamente aí entre HCR e o SME para poder regularizar a situação daqueles que são familiares, que têm famílias aí, e realmente também analisar a situação daqueles que não têm registro nenhum, mas que na verdade estão procurando proteção internacional para ver se tem necessidade de proteção internacional ou não. É mais ou menos essa a situação hoje em dia. No assentamento hoje em dia existem 21 mil refugiados, tá? No assentamento do Lolo, certo? 21 registrados, que são os oficiais, entende? Tem um que outro, não é um contingente muito grande, algumas dezenas, tá? Mas que aí já não é do nosso mandato, entende? Se a pessoa, porque na Alunda Norte também vocês têm que ver que é uma zona fronteiriça, é muito fácil cruzar a fronteira, tá? Então é uma zona de imigração endêmica, entende? E o assentamento de refugiados é um assentamento de refugiados, não é um assentamento de imigrantes. Se a pessoa veio, não está em risco a sua vida, segurando a sua liberdade, e ela vem para Angola para ir lá trabalhar e tal, ela não é refugiada. Então aí são os dois regimes que têm que conviver de uma forma harmônica, tá? Então, começar a responder pela questão que foi apresentada, que é da criança envolvida, que referiu que era havia aqui contradição. Portanto, o que se disse foi que é também motivo de recusa de entrada, previsto no artigo 21, número 3, ao cidadão estrangeiro que seja menor e não seja acompanhado por quem exerce o poder paternal ou sem autorização expressa deste, salvo nos casos previstos no número 3 do artigo 16. O número 3 do artigo 16 permite que o menor seja admitido em território nacional não acompanhado quando seja residente, titular de visto de permanência temporária ou titular de um visto de estudo. Nestes casos, ele pode ser admitido não acompanhado, fazendo prova disto. Nos outros demais casos, sendo ele menor e não estando acompanhado nem cumprindo estas medidas, não pode ser admitido. Essa não admissão não significa abandono do menor na fronteira. É importante que se perceba isso. Ele não é admitido a entrar em território por uma questão até de segurança do próprio menor. O menor pode estar a ser vítima de tráfico, portanto, pode estar a ocorrer uma série de situações. Por uma questão de prevenção, não é admitida, mas o menor é protegido, é encaminhado para uma entidade de apoio enquanto se localizam as famílias do menor que podem estar, ou este menor seja devolvido ao seu país de origem, de forma segura. A recusa não é abandono, é proteção, porque o menor que se apresenta na nossa fronteira sozinho. Portanto, nós vamos automaticamente acionar os meios de localização dos pais, porque ele pode estar com uma pessoa que esteja próxima, mas que não esteja com ele. Portanto, há muitos artifícios que se usam hoje para se movimentarem com crianças quando se refere ao tráfico de menores. Portanto, é nesse sentido, é uma proteção, não é abandono do menor. Penso que respondi a essa questão. Em relação, acho que também os
estrangeiros na cadeia do 30 é isso do CDEI. Posso pedir que me repita a questão, por favor? De forma rápida. Queria dizer, no caso, a lei Estamos a falar de refugiado. Portanto, estamos novamente a confundir aqui as figuras. Nós fizemos a apresentação do regime jurídico, portanto, ao cidadão não refugiado. Cidadão estrangeiro que não é refugiado. Não, por caso eu sei, eu sou... O cidadão refugiado é a Lei 10/15. Sim. Regido por esta lei. O cidadão estrangeiro é a Lei 2/07. Sim, devo dizer Os que são detidos no CDEI, em princípio, são aqueles que estão em permanência ilegal ou irregular no que concerne a Lei 2, não com o estatuto de refugiado, reconhecidos como refugiados. É importante que se diferencie essas duas figuras. Hoje eu vou informar a doutora que lá encontra muitos refugiados. É por isso que eu disse, no momento que às vezes nós não compreendemos o trabalho do Serviço de Imigração. Refugiado ou requerente de asilo? O requerente do asilo e refugiados. Requerentes de asilo. Requerente do asilo e refugiados. Por isso nós não compreendemos o trabalho que o Serviço de Imigração às vezes faz, ou os nossos agentes do órgão público faz, num sentido que há muitos abusos, por caso não há que nós podemos dizer impunidade, não há. Qualquer pessoa apanha um refugiado ali, lhe pede dinheiro, não dá dinheiro, lhe leva no 30. Não, eu vi que o documento deles está assim, eu vi que foi falso, é isso que eu me levei. E depois de uma semana, depois de um mês, essa pessoa é sorte. Mas aquele que lhe trouxe, que lhe fez sofrer, qual é o resultado? É por isso que eu disse, há pouco tempo. Então a solução é essa. Por isso que eu disse, a doutora ali, o doutor disse que há momentos que o Serviço de Imigração faz um bom trabalho no sentido que chega no 30, faz umas entrevistas e encontra que essa pessoa, eles não estão na lei jurídica, a lei 2, mas ainda estão enquadrados na lei 10 e ele faz lei 10, de sobra. É por isso que eu disse, não é uma contradição, aqui diz 7 dias, depois de um mês, está sendo soltos, às vezes nós encontramos os requerentes do asilo provenientes da província, as mulheres que se meteram no aeroporto, depois de 30 dias estão soltos. Mas os homens que vieram com eles, até hoje, ainda a irmã, mano, como se diz, mano e irmã, né? É a mesma família. A outra foi solta, os outros continuam a 30. Não estamos a entender qual é o tipo de trabalho auxiliar. É assim, honestamente falando, quando não se observa, conforme o doutor aqui explicou, quando não se observa um pedido de refúgio massivo, portanto, que acaba por nem ser pedido, acaba por ser uma aceitação do Estado angolano, quando não se observa desta forma, cada caso deve ser analisado individualmente. Portanto, o estrangeiro chega à nossa fronteira, deve obedecer a um processo de entrevista, deve-se apurar os factos que ele alega como refugiado, portanto, carente de proteção. Nesses casos, então, pode haver uma certa demora na aferição deste estatuto, por um lado. Por outro, temos conhecimento, sim, que a doutora Bocado acabou de explicar e já se abordou no primeiro painel, de más práticas de algumas forças policiais. Nesses casos, quando é abusiva essa intervenção junto do estrangeiro ou do refugiado, deve sim ser denunciado.
Ninguém está aqui a proteger os funcionários, os agentes do SME, nem os polícias, em relação a más práticas. Más práticas são más práticas. São condenáveis e devem ser denunciadas. Agora, não me parece que de forma legal estejam detidos refugiados sob proteção e conhecimento das autoridades migratórias. Não é verdade. Por um lado. Por outro, penso que também está ultrapassado. Em relação ao registro, penso que foi o senhor que levantou a questão do batismo de cidadão estrangeiro, que não seja titular já de um registro anterior pelo registro registros centrais. Portanto, no caso, o cidadão estrangeiro que nasce em território nacional, filho de pai e mãe estrangeira, penso que isso é um assunto da colega, este é natural de Angola, mas é um cidadão estrangeiro. Naturalmente que um padre, ao atribuir-lhe um assento ou um registro de batismo, deve também constar de que não é nacional, que ele não é cidadão nacional, porque se nós nos lembrarmos há uns anos atrás, o registro de batismo era um documento muito importante e que dava direito até à atribuição do bilhete de identidade. Portanto, se hoje se fizer a mesma prática, estamos a atribuir nacionalidade de forma que enganosa aos cidadãos estrangeiros. Portanto, não se pode. O registro de batismo não pode, a cidadãos estrangeiros, no caso de o haver ou de se fazer, deve constar de que se trata de um cidadão estrangeiro. O cidadão estrangeiro, nascido em território nacional, tem sim a possibilidade de naturalização, se cumprir os requisitos que a lei estabelece para esse fim. Atropelá-los não os leva a lado nenhum. Nós sabemos que muitos dos cidadãos estrangeiros, ninguém está aqui a querer ofender ninguém, mas usam meios ou vias não legais para a obtenção de documentos, quando o que mais podem fazer é dirigir-se aos órgãos vocacionados para o efeito, onde poderão receber proteção e muitas vezes orientação. Eu mesmo, do gabinete jurídico, inúmeras vezes, não sei quem já se dirigiu lá, mas provavelmente me conhecerá, oriento e acompanho, inclusivamente peço a colegas para acompanharem ao Ministério da Justiça, a cidadãos que vão a queixar-se, que não conseguem um documento ou outro para o fim de estudo ou algum direito básico, oriento para que se faça na presença da autoridade migratória, se esclareça devidamente o facto, porque muitas vezes nos chegam com uma questão e quando se vai por exemplo, ao Ministério da Justiça, à conservatória ou ao notário, chegamos à conclusão que o assunto não é aquele, que ele também não consegue explicar qual é devidamente qual é a questão. E quando a questão é devidamente aclarada, chegamos à conclusão que não, que o tratamento não é esse. Então, orientamos o caminho ideal para que se resolva a situação. Temos aberto muitas exceções, nós temos também conhecimento, ou estamos conscientes de que a Lei 2 não é muito favorável ao cidadão estrangeiro que se encontra em condição irregular. Portanto, a política migratória, de um modo geral, no território nacional, não é que não reconheça, porque toda a gente exposta em território nacional deve merecer proteção, mas sabemos que para que se resolvam as situações desses cidadãos que se encontram em situação migratória irregular, tem que haver acordos de Estados, tem que haver intervenção de consulados e embaixadas. Portanto, é uma questão que não é só do SME, é isso que também deve ficar aqui muito claro. Não é o SME que resolve a maior parte das questões quando já ultrapassam os limites impostos pela Lei 2. Portanto, é uma questão que depois é vista já num foro muito mais alargado. É importante que se saiba disso.
Em relação a que, portanto, a atribuição da nacionalidade, a senhora que perguntou sobre a atribuição da nacionalidade, penso que amanhã vai haver a explanação da lei da nacionalidade, mas posso adiantá-la que são 10 anos, o cidadão estrangeiro legal em território nacional pode requerer a nacionalidade decorridos 10 anos, legal, não ilegal. Portanto, nessa condição, pode, decorridos 10 anos, requerer, apresentar o seu pedido de nacionalidade. Não sei se ficou mais alguma questão por responder. Penso que sim, que estão ultrapassando. Ok, obrigado. Então, para terminar, acho que aqui é uma pergunta mais ou menos dirigida ao Munga em relação aos desafios, como estamos a acabar, há questões que são necessárias de negociar. Mesmo esta questão que a lei diz que limita o pedido de nacionalidade a pessoas em situação irregular, mas realmente uma pessoa que esteve em situação irregular aqui durante mais de 10 anos merece sim um atendimento específico, um estudo, uma análise da possibilidade ou não de estabelecer. Estatuto. Sim, estatuto, inclusive requerimento da nacionalidade do angolano. Eu acho também que muitas vezes as pessoas estão em situação irregular pela dificuldade de acesso, não é? Portanto, eu sinto que há muitas pessoas, imigrantes que estão em situação irregular, que têm os seus negócios, as suas cantinas, etc., e que estão muitas vezes presos a uma rede de corrupção, que se houvesse uma facilidade no acesso a documentos legais, normais, não necessitariam disso que estamos a fazer a levantar. Muitas vezes os estrangeiros recorrem a questões ilegais para ter documentos, que muitas vezes não são documentos verdadeiros, mas que recorrem a isso porque não conseguem, por vias legais, ter o acesso ao documento. Então, o grande desafio é precisamente este, trabalhar com o CNE e vermos questões pontuais e vermos esta questão que nós falávamos, mesmo que não estando em situação regular, não deixa de ter dignidade e direitos. E muitas vezes estas pessoas que tivessem documentos estariam a contribuir para o orçamento geral do Estado. Portanto, elas poderiam ter o seu alvará, estar a pagar impostos, estar a pagar taxas, estar a pagar emolumentos, e que não estão a fazer. Estão a ser vítimas exploradas por parceiros angolanos. Por exemplo, a grande parte dos migrantes que estão em situação irregular necessitam de ter um angolano para ter um alvará e, obviamente, que estão na mão desse sistema. Portanto, por isso é que são muitas vezes vítimas. Eu vi uma vez uma declaração de um migrante que diz: nós virámos a caixa de crédito dos agentes, porque quando estão em situação irregular, qualquer um pode chegar lá e buscar dinheiro e manter-se o sistema, e as pessoas ficam presas a isso. Como têm dificuldade de tratar legalmente, ficam presas a esta questão da ilegalidade. Então acho que é uma questão que é interessante, nós podemos trabalhar com a CNE, com o Ministério da Justiça, no sentido de irmos haver a possibilidade de haver mais facilidade de acesso a documentos. Sei que da conversa que tivemos, por exemplo, com o seu cônsul da Gâmbia, há garantias sim do Serviço de Migração Estrangeira, em breve começar a fazer registros dos imigrantes das diferentes comunidades aqui, por exemplo, Cabo Verde, acho que já se fez, etc., e começar a fazer registros das comunidades. E este é um grande passo. Portanto, começar a reconhecer e tentar estabelecer um estatuto legal que permita não estar na ilegalidade e não permita estar preso a sistemas de corrupção, não é, e a outros sistemas, e possa contribuir, porque nós, conforme dizemos, os imigrantes são sim, as migrações são um desafio, mas são uma grande oportunidade, quer para os países que recebem, quer para os países onde saem. Portanto, há dados em que precisamente o processo migratório leva a grande movimentação de milhões de dólares para os países, para os orçamentos. Portanto, muitos países recebem destas migrações das pessoas, das famílias, recursos que ajudam a ultrapassar, como disseram, as causas. Então acho que nós teremos de analisar todas com calma, obviamente, com calma, com moderação, mas refletir sobre isto. Não é? Posso dar uma chega? Ok. De facto, é verdade o que acabou de dizer, que os cidadãos que se encontram em condição irregular merecem sim o respeito, e eu não disse o contrário, merecem respeito. Todavia, é importante aqui salientar
que muitos destes entram com intenção. Portanto, os vistos consulares estão disponíveis para qualquer cidadão estrangeiro que pretenda entrar em território. Qualquer cidadão, repito, que não seja refugiado. Estamos a falar do imigrante comum que pretenda entrar em território nacional, pode fazê-lo pela via de solicitação de um visto consular. Muitos não o fazem. Eles já cedem o território nacional pela via de máfias criadas, portanto, já com a intenção, com uma fé, portanto, que depois criam ciclos difíceis para as autoridades angolanas. Entram das formas mais incríveis, não sei se vocês têm conhecimento, mas entram das formas mais incríveis, sujeitos a pondo em causa a vida, e nós temos que lidar com essas situações. Naturalmente, sim, depois de cá estarem, é difícil retirar. Muitas das vezes são repatriados de facto, quando são encontrados em condições que não reúnem os requisitos para um estatuto que se possa conceder, porque o Estado angolano não pode, de 6 em 6 meses, conceder estatutos a cidadãos estrangeiros que se encontrem na condição migratória irregular. Há, sim, de facto, também tem havido acordos com Estados para a legalização extraordinária de algumas comunidades. Já se fez com São Tomé, de facto, está em curso neste momento com Cabo Verde, ainda não encerrou. Portanto, está-se a fazer, porque são comunidades neste momento prioritárias. Porquê? Porque tem histórico de gerações, pai, avô, neto, bisneto, trisneto, já nascidos em território nacional. Portanto, tem uma certa prioridade. São todos estrangeiros, sim, mas há situações de atenuantes e onde se tem que começar por algum lado. Portanto, todas as questões vão ser atendidas, sim, de facto. Umas vão ter um desfecho não menos bom, outras vão ter, sim, a regularização, vão ver as suas questões salvaguardadas, mas nem todos, de facto, vão merecer do tratamento que se quer. Portanto, o Serviço de Migração deve ser rígido no cumprimento do que é a lei. É importante que fique claro que as pessoas percebam que não é só chegar e entrar de qualquer forma e depois regularizar imediatamente a seguir. É só isso. Ok, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Vamos aproveitar o tempo, vamos passar para o último.